Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, meus irmãos, uma parte do Sermão do Monte, onde Jesus começa o texto dizendo por isso. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas essa parte do texto ela inicia com a palavra por isso. Por que por isso? Jesus estava se referindo ao versículo 24, onde ele falava que ninguém pode servir a dois senhores. Se você não pode servir a dois senhores, ao Deus e às riquezas, significa que o serviço às riquezas, ele fala do quê? Da ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade é considerada por algumas vertentes da OMS, a Organização Mundial da Saúde, como o mal do século. Eu acredito que todo mundo que está aqui dentro desse templo já se sentiu ansioso por alguma coisa algum dia. Algumas pessoas podem estar ansiosas nesse exato momento. Não é mesmo? Então, a gente sabe que a ansiedade ela não tem classe social, ela não tem geografia, ela não existe só em Camboriú, no Rio Pequeno, ela não existe só no Cedro, só na Argentina, só no Japão. A ansiedade está presente na vida de todo ser humano, em todo o mundo. E a ansiedade, ela atinge hoje, segundo os mesmos dados da Organização Mundial da Saúde, 5% da população mundial com um diagnóstico. O que é o diagnóstico? Significa que a pessoa sofre de uma ansiedade contínua. No Brasil, esse número é 9,5% da população. Então, nós temos, em média, 200 milhões de habitantes, 20 milhões de pessoas sofrem de ansiedade de forma contínua e diagnosticada. O Brasil é o maior país do mundo com taxa de ansiedade. Santa Catarina, por exemplo, segundo os dados da Fiesc, que é a Federação das Indústrias aqui do nosso estado, 1,2 milhões de catarinenses sofrem de ansiedade. E essa ansiedade, meus irmãos, ela vem se formando desde o início, obviamente, do mundo. Mas eu acredito que hoje nós estamos vivendo os maiores momentos de ansiedade da sociedade. E por que eu digo isso? Pelas experiências próprias da minha vida e pelo que nós vemos do mundo. Se nós observarmos, todo mundo sempre está se perguntando, aos mais jovens, com quem eu vou casar? Aos de idade adulta, quando eu vou me aposentar? Do que eu vou viver? Será que eu vou receber o INSS? Será que eu vou ter o meu aluguelzinho? Da onde vai vir a minha renda? As crianças já estão ansiosas, pensando em qual faculdade elas vão fazer. Isso a gente está falando de níveis altíssimos. E a ansiedade tem completado o nosso ser de uma forma que muitas vezes Deus não tem completado. E a ansiedade hoje também existe por um motivo muito sério, gente. Isso aqui
é um tremendo causador de ansiedade na nossa sociedade. Eu estou tendo uma visão privilegiada aqui da igreja, e a gente tem aqui na nossa igreja, pastor Cláudio, um extrato social bem diversificado. A gente tem jovens, crianças, adultos, idosos. Quem aqui tem rede social, levanta a mão para mim. Instagram, Facebook, quem tem? Quase todo mundo tem. Vocês percebem quando a gente está lá na rede social, no celular, como a gente fica olhando as coisas, meio que sem parar? A rede social ela é muito boa, ela conectou pessoas que não se viam há muito tempo, pessoas que não tinham a proximidade de conversar, que não poderiam se visitar. Mas quantas horas por dia as pessoas perdem na rede social? E do que é olhado, o que é aproveitado realmente? Porque um estudo mostrou que o simples fato da gente rolar a tela ali procurando vai gerando na gente um hormônio chamado dopamina. É um hormônio do prazer. E toda vez que a gente rola a tela, a gente precisa de mais, e mais, e mais, e mais. Isso não tem fim. E nós vamos perdendo a capacidade de entender qual que é o limite daquilo. Eu mesmo já me peguei diversas vezes pegando o telefone do nada e abrindo a rede social sem objetivo nenhum. Porque o nosso cérebro está se condicionando a isso. Isso nos deixa o quê? Ansiosos. Nós não conseguimos mais ter o prazer, por exemplo, de parar e observar o mundo. Você vai tomar um café, o que a gente faz na maioria das pessoas? Pega o telefone. A gente vai sentar na varanda da casa para observar os pássaros. Quando a gente menos percebe, a gente está mexendo no telefone. E isso tudo tem causado uma onda gigante de ansiedade dentro da nossa sociedade. Então essa geração normalizou a ansiedade. É normal ter ansiedade. A pessoa está almoçando e já está pensando no que vai fazer na janta. A pessoa está jantando e já pensa no café da manhã. Então nós nos tornamos ansiosos crônicos. Mesmo quem não é diagnosticado tem um pouquinho de ansiedade. Então vamos entrar no texto aqui agora que fala exatamente sobre isso. A ansiedade. Como eu falava para vocês antes, segundo Jesus, essa ansiedade, ela não é uma questão emocional. Se ao longo do texto, Jesus não fala que a ansiedade é uma emoção. Essa ansiedade é um temor do amanhã. A ansiedade é o temor do amanhã. É o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco. No versículo 26, está escrito assim. No versículo 25. Quanto ao que haveis de comer ou beber, não andeis ansiosos, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Essa pergunta é lógica. A vida que você recebeu de Deus é menor ou maior do que o alimento que nós buscamos? A vida que nós recebemos, ela é menor ou maior do que o alimento? Ela é muito maior. E por que a gente não deve se preocupar com o que havemos de comer ou o que havemos de beber? Porque essa preocupação quanto ao que nós vamos comer e beber é, no fundo, uma falta de fé na provisão de Deus. Quando nós estamos preocupados com a aposentadoria, com o casamento no futuro, com o futuro dos filhos, Deus olha para a gente e vê o quê? Falta de fé. Então, dentro desse propósito, Jesus explanando que o simples fato de nós observarmos as aves do céu, que elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Meus irmãos, a lógica é, se Deus cuida das aves, por que Ele não vai cuidar da gente? A questão não é que a gente não precisa trabalhar, tá? Não vamos ficar em casa
esperando cair do céu a comida. Não tem mais maná, o maná já acabou lá atrás no Velho Testamento. Nós precisamos trabalhar, nós temos que usar as nossas forças para cumprir o nosso propósito, que é sustentar a nossa família, que é cuidar da nossa família. Mas dentro desse propósito, Deus está cuidando da gente. Você não precisa trabalhar pensando que amanhã vai faltar. Você precisa trabalhar pensando no hoje. Quando nós oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai amanhã, é hoje. É porque Deus nos sustenta no hoje. Quando vira o dia, Deus nos sustenta no hoje de novo. Deus jamais vai sustentar e provar isso de qualquer forma na Bíblia no amanhã. Ele quer te sustentar no hoje. Então, se Ele cuida das aves do céu com um alimento, por que Ele não cuidaria de você? Quando Jesus fala, observai as aves do céu, isso me chamou muita atenção no texto, que a gente não tem mais observado as coisas. Lembram que eu falei do celular? A gente parou de observar a natureza. Jesus usa a natureza como exemplo para falar de ansiedade. Ele não usa sentimentos, ele não usa outras coisas, ele usa a natureza. Porque se nós observarmos a natureza, nós vamos ver que a natureza é cuidada por Deus em todas as pequenas coisas. Alguém aqui já viu o mundo parar assim? De rodar, o mundo parar de girar? Não, o mundo está girando. Os pássaros estão comendo. Os peixes têm alimento no mar. O tigre tem o seu alimento. O leão tem o seu alimento. Um animal e outro morre de fome? Sim, eles morrem de fome também. Acontece. Mas a vida lá fora não para. As árvores não param de crescer. Não falta normalmente nutrientes. Deus tem cuidado do mundo. Tem protegido a criação dele. E você é feito à imagem e semelhança de Deus. Por que ele não cuidaria de você? Então, o alimento dentro desse processo do versículo 26, ele simboliza esse sustento diário. Eu preciso comer todo dia. Deus provém alimento para mim todo dia. Graças a Deus, nossas geladeiras hoje estão fartas, né, meus irmãos? A gente sabe que a gente pode chegar em casa e comer e abrir a geladeira. Alguns comem até um pouquinho mais, né, do que precisa, e eu me incluo nessa. Mas a gente sabe que a gente tem prosperidade nisso. João Calvino uma vez escreveu a seguinte frase: Cristo nos leva à escola da natureza não para aprendermos teologia. As aves são sermões vivos da fidelidade divina. Então, ao olharem a natureza, meus irmãos, coloquem dentro de vocês a paz de que tudo está acontecendo segundo a vontade de Deus. Ele está cuidando de você segundo a vontade dele. A ansiedade nesse ponto, ela é inútil, porque ela vai consumir a sua energia somente. Vinícius, mas eu sou um cara preocupado e essa preocupação é boa porque lá no meu trabalho eu procuro fazer tudo do bom e do melhor para que amanhã as coisas estejam bem, eu guardo meu dinheirinho para o futuro. Isso é errado? Não. É errado quando o seu coração vive para isso. Quando Jesus começa falando por isso, ele quer falar da nossa necessidade das riquezas, de pensar que as riquezas vão manter a gente, quando quem vai manter a gente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Também achei uma frase muito interessante sobre a ansiedade do pregador chamado Charles Spurgeon. Ele diz assim: o homem que vive para Cristo pode viver sem medo, pois tudo que o mundo pode tirar já não é essencial. Tudo que a gente perder aqui, meus irmãos, não é mais essencial. Você pode perder dinheiro, você pode perder paz, você pode perder alimento, você pode perder seu ente querido, seu pai, seu filho, seus irmãos. A nossa fé está voltada na eternidade.
Então nós temos que olhar para lá, para que a nossa ansiedade possa se esvair. De certa forma, é só assim que a gente consegue ajustar. Eu estava tentando analisar um pouquinho a situação e a ansiedade que foi gerada quando Jesus reúne os seus discípulos e ele pede para que as 5.000 pessoas, homens, mais crianças e mulheres, sejam alimentados. E aparecem com alguns pães e alguns peixes. Pensa na ansiedade desses apóstolos, com aquele olhar assim, como é que nós vamos dar comida para todo esse povo? Pensa na ansiedade. Todas as pessoas ali reunidas para ouvir a palavra do Mestre. E o Jesus que nós estamos ouvindo e lendo aqui, meus irmãos, é um Jesus que nós estudamos ao longo da nossa caminhada cristã. Aquelas pessoas estavam vendo Jesus pela primeira vez e ouvindo aquela palavra pela primeira vez. Imagina o impacto na vida daquelas pessoas. Será que aqueles apóstolos estavam ansiosos? Se nós fôssemos pragmáticos, tinha comida para todo mundo lá? Não tinha. Mas a fé de algumas pessoas e a fé de Jesus no Deus Pai alimentou toda aquela multidão. Adiantou ter ansiedade naquele momento? Não adiantou. No versículo 28, meus irmãos, abram comigo ali que é importante para a gente ler juntos. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus agora sai do aspecto do alimento e entra no aspecto do vestuário. São duas coisas básicas para a dignidade de um ser humano. O ser humano precisa comer e ele precisa se vestir. Você pode ter comida, mas se você não tiver roupa, vai ficar um pouco complicado. Concordam comigo? Se você tiver roupa e não tiver comida, a mesma complicação. Esses dois aspectos são essenciais para um ser humano ter dignidade. A pessoa pode estar bem alimentada, mas se ela sair sem roupa na rua, a polícia chega rapidinho e se ela não conhece o interior da delegacia, vai conhecer. Ao mesmo tempo, se a pessoa estiver bem vestida, com um terno bonito, uma camisa, um gel no cabelo e não tiver comida, qual é o propósito? Não adianta. Então essas coisas andam unidas. Quando Jesus toca no nome de Salomão, e ele fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, Jesus está comparando Salomão a um lírio. Quem plantou esse lírio? Quem plantou esse lírio? Esse lírio foi plantado por Deus, de alguma forma. Esse lírio cresceu pela graça de Deus. Então, a beleza do lírio consiste na graça de Deus. Ou alguém foi lá e botou a roupa no lírio para ele ficar mais bonito. Se esse lírio é bonito, né? Eu gosto muito de flor. Quando eu vejo uma flor bonita, alguém fez aquela flor tão bonita? Quem deu o nutriente para aquela flor crescer foi Deus, foi Jesus. Quando Jesus faz essa comparação do Salomão com o lírio, o que ele está dizendo? Que o Salomão se vestia bem por causa do seu esforço, da sua glória. O homem mais rico que já existiu e o mais sábio. O que o lírio fez para ser bonito e mais bonito que o Salomão? Nada. Ele simplesmente cresceu embaixo da graça de Deus. Então não adianta o esforço que você vai fazer para tentar se vestir bem, ou para parecer bem, ou para aparentar estar bem. Quem manda no momento é a graça de Deus. Você pode estar com a melhor roupa do seu guarda-roupa. Se você não tiver a paz de Jesus no seu coração, adianta? Não adianta, meu irmão. Aqui esse paralelo é que todo o trabalho de Salomão não chegava aos pés de uma flor crescida no meio do campo, que só dependia da graça de Deus. Quanto Salomão fez para conquistar isso? Muito. Quanto Deus abençoou? Muito. Mas o lírio era mais bonito em toda a sua formosura.
Se Deus dá glória ao que é passageiro, meus irmãos, quanto mais a nós que fomos criados novamente à sua imagem e semelhança. A ansiedade é o sintoma visível, nesse momento, da nossa pequenez de fé. Não porque a gente não crê que Deus existe. Você não é ansioso porque você deixou de acreditar em Deus. Mas é que você se esqueceu que Ele governa o mundo desde a sua fundação. Quando nós tentamos tomar as rédeas de um processo da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, dos nossos filhos, dos nossos pais, da sociedade, e acreditar nas nossas próprias forças, nós estamos esquecendo do poder infinito que governa a Terra e o universo, que é o poder de Deus. Então, não é que não precisamos trabalhar novamente, é necessário que nós façamos a nossa parte, mas confiando que quem vai dar a resposta é Deus. Sempre vai funcionar? Não. Deus muitas vezes fecha portas de propósito, meus irmãos. Quando nós fazemos algumas orações, se Deus desse tudo que a gente pede, provavelmente as coisas não dariam certo. Então, as portas fechadas fazem parte de um processo de crescimento e de livramento, muitas vezes. No versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, quando nós temos a atitude ansiosa de buscar a solução dos problemas ou das dificuldades ou do nosso dia a dia somente pelo nosso próprio esforço, Jesus está nos comparando aos gentios, aos que não creem nele. É como se a gente se deslocasse da cristandade, de sermos cristãos, para sermos ateus, que não confiam em Deus, que não creem em Deus. Eu quero que você faça uma pequena reflexão comigo do seu dia a dia. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui. O que você tem feito que você acha que só vai para frente se você fizer? O que você tem feito? Não precisa responder em voz alta, mas pense aí no seu banco. Ah, não, isso aqui se eu não botar a mão não funciona. Lá no seu trabalho, lá na sua casa. Eu sei que as mulheres vão falar da louça agora, mas deixa a louça lá. Eu sei que às vezes a gente não lava de propósito. Mas não tem coisas na nossa vida que nós achamos fielmente que só depende da gente? Ah, se eu não fizer, se eu não for atrás, se eu não buscar, não vai acontecer. Eu sei que a gente tem que tomar atitude, mas você está confiando em Deus para que isso aconteça? Quando você faz confiando que o Senhor te fortalecerá, te dá essa força? Que o Senhor vai prover segundo a vontade dEle? Porque muitas vezes é o contrário. Nós queremos fazer para que o Senhor dê a provisão segundo a nossa vontade, não segundo a vontade dEle. E é assim que nós erramos. Quando nós tomamos decisões e fizemos planos e fizemos negócios e nós não colocamos a vontade de Deus. A gente ora à noite, né? Seja feito segundo a sua vontade, a tua vontade. Mas e no dia, nas tuas decisões? É segundo a vontade de Deus? Ou é só de noite quando a gente está lá fazendo a nossa oração do dia acabar? As nossas pequenas decisões têm sido segundo a vontade de Deus? Então, enquanto nós confiarmos em nós mesmos, o que nós vamos continuar sendo? Ansiosos. Basicamente, a gente vai continuar sendo ansioso. E é por isso que o mundo tem reverberado ansiedade após ansiedade. Nós estamos passando por um processo de esfriamento da fé. Quantas pessoas você conhece que não congregam mais?
que nunca mais vieram na igreja. O pastor citou agora há pouco, né, nós estamos numa sociedade que facilitou o acesso. Você senta na sua casa, você liga lá na televisão, tem um pastor pregando, tem YouTube. É bom, sim, é bom. A gente consegue ter momentos diferentes, a gente consegue conhecer pastores bons, ter boas palavras, mas as pessoas estão se perdendo na fé, confiando demais em si mesmas. Eu vou resolver a minha vida. E essa ansiedade vai tomando conta. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui existe a inversão do foco. Até aqui, Jesus falou da ansiedade que nós temos por não ver as coisas como Deus tem cuidado. Aqui ele nos dá uma direção, o que nós devemos fazer. Aqui ele tira o foco da nossa ansiedade e coloca o foco no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? A comida, a veste, o aluguel, o IPTU, o trabalho, os filhos, o casamento, todas ou algumas? Todas serão acrescentadas. Tudo que você quer? Não. Tudo que você precisa. Lembrem-se que Jesus falou de alimento e de roupa. E a roupa para o judeu era muito importante. Como ele se vestia. A imagem que ele passava para a sociedade. Deus te diz que não vai faltar nada se você buscar primeiro a Ele. E como eu busco primeiro a Deus e a sua justiça? Eu coloco as minhas decisões pautadas no que Deus escreveu nesse livro. Se eu tenho vivido a minha vida segundo as ordens e as regras de Deus para esse livro, então todas as coisas serão acrescentadas. O que são as regras? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas nós temos os 10 mandamentos, nós temos o amor ao próximo, nós temos o perdão, nós temos o nosso sacrifício diário de nos diminuir para que quem seja visto é Cristo quando as pessoas olhem para nós. Se nós temos feito isso, Deus vai cuidar. Eu tenho um testemunho muito bonito da minha vida de diversas vezes, eu não quero falar sobre isso, que eu achei que não tinha mais solução. E adivinhe só, Deus sempre trouxe solução. Sempre. Até nos momentos em que eu estava mais longe de Deus, Deus me chamou para perto. E essa é a graça maravilhosa de Deus. Porque não depende de nós, mas depende dele nos trazer para perto. Então, no versículo 34, existe um fechamento, onde Jesus fala, portanto. E ele começou falando, por isso. E ele termina falando, portanto. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que é andar inquieto? É o que nós estamos falando até agora. Não, amanhã eu tenho que ir lá naquele cliente, porque se eu não for lá e tal... Beleza, existe a preocupação de uma forma sadia em fazer o que é certo, em procurar seguir as regras, em entregar prazos. Quem aqui trabalha com prestação de serviço sabe como é importante a gente ter palavra, a gente fazer o que é correto. Marquei uma obra para entregar no dia 20, se não acontecer nada excepcional, eu vou entregar no dia 20. Mas eu vou confiar que Deus vai construir o caminho até o dia 20 para que eu faça isso. E se não acontecer, não foi da vontade de Deus, mas não foi por falta de esforço e dedicação minha. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu busquei. Então, meus irmãos, não confie só no pão que você pode trazer para sua casa e na roupa que você pode vestir a sua família. Confie no tempo de Deus.
Nós temos toda a eternidade pela frente. E muitas vezes nós nos preocupamos só com a segunda-feira. Domingo à noite, termina o culto, a gente já começa a pensar na segunda, na terça, na quarta. Eu preciso ir lá buscar tal coisa. Nós temos toda a eternidade. Nós temos toda a eternidade para estar com Cristo e para deixar essa ansiedade de lado. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e a gente estava falando sobre a evolução do mundo. Eu creio que aqui devem ter alguns irmãos com mais de 70 anos. Estou certo? Tem alguém com mais de 70 anos? Amém? Glória a Deus. Gente, geladeira. Tinha lá quando a senhora era criança? Não tinha geladeira, né? Micro-ondas. Televisão. Vocês viram como o mundo evoluiu rápido? Nós passamos de telefones que a gente ligava, telefone fixo, né? A gente pegava lá. Oi, tudo bom? Como é que tá? O que o nosso telefone faz hoje? A única coisa que a gente menos faz é ligar, né? A gente conversa com as pessoas por mensagem, a gente paga a conta no banco, tem calculadora, tem documento, a gente assina documento, a gente não precisa mais ir no cartório. Olha como o mundo evoluiu rápido. E essas novidades vão nos trazendo o quê? Ansiedade, gente. E Deus nos fala aqui, Jesus nos fala aqui, se desligue do mundo, observe a natureza. Estava debatendo isso hoje com a minha esposa. Às vezes a gente se pega mexendo no celular para nada. O tempo passa muito rápido. E nós estamos desperdiçando esse tempo precioso com a nossa família, muitas vezes, sem necessidade, ansiosos, plantando ansiedade no nosso coração. Então não estejamos inquietos acerca do que tem acontecido. Mas o amanhã, mas os Estados Unidos vão invadir não sei o quê. Mas a gasolina subiu, a gasolina desceu. O botijão de gás. Deus está no controle de todas as coisas. Todas. Quer você queira, quer você não queira, o que dá certo e o que dá errado. Tudo está dentro de um plano pré-determinado. E nós temos que colocar a nossa mente dentro dessa ideia. Então eu queria passar para vocês 4 aplicações bem rápidas para que quem está aqui ansioso com o que vai jantar ou o que vai tomar de café da manhã, pense isso comigo. Você tem que pregar o evangelho todos os dias para quem? Para você mesmo. Todos os dias você precisa pregar o evangelho para você mesmo. Então você vai falar assim, meu Deus é soberano e eu não temerei. Eu não vou ter medo do que vai acontecer. Tira esse medo para fora e confia no teu Deus, Criador dos céus, da terra, de todas as estrelas. Sabe quando você olha um pedaço de grama de 1 metro quadrado? Ali tem 1 bilhão de seres que você não vê. 1 bilhão. E nós somos parte disso e Deus cuida de tudo. Segunda aplicação prática para a ansiedade ir embora. Ore em vez de antecipar o futuro. Não andeis ansiosos, mas em tudo continuem. Sejam conhecidas as vossas petições. Se você está ansioso, meu irmão, ore. Filipenses, Paulo fala isso para a gente. Ore. Coloca diante de Deus. Nós somos fracos, nós somos quebradiços, mas Deus consegue nos dar essa paz. Busque a Deus. Olhe para a eternidade com gratidão. Em João 14, 2, ele diz assim, vou preparar-vos um lugar. E já está preparado, e já está pronto. Não importa o que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem na eleição, não importa. O que importa é que nós já temos um destino certo. Nós já estamos nesse ônibus. Pode ser que o ônibus fure o pneu, pode ser que acabe o diesel, pode ser que quebre o ar-condicionado, mas o ônibus vai chegar lá, não vai? Então, para que a gente está ansioso? Em quarto lugar, submeta-se hoje ao Senhor do amanhã. Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu mal. Então, eu tenho um processo na justiça que...
Lá na frente você prensa isso. Naquele dia você se atém a isso. Enquanto isso, Deus vai te conceder a graça. Então, como eu falei do ônibus, eu concluo dizendo que Jesus não prometeu em nenhum lugar na Bíblia ausência de lutas. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que nos daria paz. Lá no final, a gente vai ter dificuldade nesse meio do caminho, mas a gente precisa da fé para que a ansiedade não roube a nossa paz. O não temas, que nós tantos versículos tem na Bíblia, algumas pessoas dizem em volta de 365, eu fui pesquisar em torno de 300, na verdade, mas já é o suficiente, né? Ele não é uma psicologia motivacional. Ah, não, você não vai ter medo. Não. Isso é teologia. Não temas, porque quem está mandando a gente não ter medo? O próprio Criador. Não é o colega, não é o irmão, não é o pai, não é a mãe, não é o filho. Isso vem do próprio Criador. Todo mundo que era criança aqui lembra, o pai ou a mãe falou assim, não precisa ter medo, pode ir. E a gente ganhava força e a gente ia lá e fazia o que ia fazer, subia, descia. Nós precisamos disso, irmãos. Deus é o nosso Pai. O não temas está aí, não tenha medo. Eu estou contigo, independentemente do que for. Se for uma doença, se for uma dificuldade financeira, não tenha medo. Faça a tua parte e do amanhã eu cuidarei. E, meus irmãos, eu espero que nós possamos sair daqui hoje com o coração mais tranquilo. Nós vivemos num mundo com muitas dificuldades, sim, nós vivemos. Se vocês acham que o mundo está indo para uma situação melhor, eu sinto lhes informar que nós estamos indo cada vez para dias mais difíceis. E nós precisamos cada vez mais deixar a ansiedade de lado para vencer essa dor que causa males a tantas pessoas e inclusive está presente dentro de nós cristãos. Amém?